Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Irmãos, queria primeiramente, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedir aos irmãos que o culto já iniciou, tá bom? No finalzinho nós vamos poder conversar, se confraternizar, e que nós possamos, nesse momento, estar ligado com Deus, com os céus, que nós viemos para isso, E nesta noite vai ser uma noite de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, nós queríamos, Bel, agradecer a Deus, por nós podermos estar mais uma vez aqui, adorando e louvando ao nosso Senhor. Acho que é o primeiro culto, eu tenho certeza, é o primeiro culto dirigido pela família. Entendemos que todos os cultos feitos aqui é para o Senhor e é da igreja, mas é o culto dirigido pela família. Aqueles que não nos conhecem, eu sou o Rogério da Isabel. Eu sou Isabel do Rogério. Isso, irmão. Então já nos apresentamos e agora nós iremos, nesse momento, para a meditação, ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos 103, vai estar aqui na mídia, 17 e 18. Vamos ler só esses dois versículos, irmãos, para a gente poder ganhar tempo. Amém? Vamos ler aqui, depois que nós lermos, vamos orar, tá bom? Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém, igreja? O Isabel estará orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer, porque mais uma vez estamos na tua casa para te honrar, para te glorificar. O Senhor, tu tens sido Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor falará diretamente ao coração de famílias e salvação acontecerá nesta casa, em nome de Jesus. Senhor, toma o pregador da noite. Toma cada irmão que aqui entrou, cada visitante, que possamos entender que nós não estamos aqui para assistir um culto, e sim para prestar um culto de louvor e adoração ao Deus da família. Senhor, nós te honramos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, aceita esse culto para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento eu vou convidar a equipe de louvor, Os irmãos estão com oportunidade. E logo mais nós voltamos, Bel? Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Vou convidar você a se colocar de pé, para que a gente possa, com alegria, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus nessa noite. Uma noite tão linda, culto da família. E esse louvor que nós vamos cantar agora, esse primeiro louvor, ele fala sobre aquela passagem no livro de Isaías, capítulo 6, onde o Senhor mostra a sua glória ao profeta, o profeta visualiza a glória do Senhor, ele sente a presença do Senhor, e diante daquele cenário onde a presença do Senhor é manifestada para aquele homem, o Senhor fala: quem enviarei e quem há de ir por nós? E esse homem, ele não tem outra resposta para dar ao Senhor, senão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, que possamos ter essa voz, essa pessoa que vai se colocar à disposição do Senhor para ser usado. Que você nessa noite possa estar disponível para que o Senhor use a tua vida, onde quer que você esteja. Esteja disponível ao Senhor, querido. Porque o Senhor, ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas, para abençoar famílias, para abençoar pessoas ao seu redor. Amém? Aleluia. Rodeado de glória,
és adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim, ó Senhor. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, oh Senhor, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deixa usar? Ele te ungiu, querido, para ser usado pra tua glória. Só se for pra tua glória, Pai, somente pra tua glória. Só se for, Senhor, pra tua glória, Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo, aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, fala isso pro Senhor, estou disponível, então usa-me, usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, é pra ti, Senhor, que nós vivemos, Pai. Envia-me. Como dizer não, não tem mão para o teu chamado, se me deixes. Ele te ungiu, querido, para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Oh, Senhor, usa a nossa vida, Pai. Que o nosso viver seja para honrar e agradecer o teu nome, Senhor Deus. Aleluias. Que nós somos geração eleita, povo adquirido por Deus. Aleluia. Geração eleita. Aleluia. Sacerdócio real. Aleluia. Povo exclusivo de Deus. Aleluia. Nação santa nós somos. Aleluia. Geração
de Deus. Nação santa, 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 igreja. Você foi chamado para a glória de Deus, somente para a tua glória, oh Senhor Deus, aleluia, somente para a tua glória, somente para a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida.
som, 1, 2. Muito bom, né, irmãos? Poder sentar, tá? Não era para sentar, não? A Isabel falou que não era para sentar. E ela está aqui me catucando assim, gente, deixa eu falar. Eu vou deixar ela falar agora. Vamos ficar todo mundo de pé? Queridos, nossa, tá bonito, quanta cara diferente. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Apenas irão sentar os membros da primeira igreja batista no Guarani. 1, 2, 3 e já! Só vão sentar os membros da primeira igreja batista no Guarani. Olha aí, pastor, os visitantes, presbítero Jorge, visitantes. Como é que é a igreja sauda os visitantes? Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Peguei vocês, né? Porque às vezes não quer. Pode sentar, pode sentar. Peguei vocês, porque às vezes, não quero ser apresentado, não. Acabou, foi apresentado. Queridos, todos os dias é um dia especial para a família. Todos os dias é um presente que o Senhor coloca à nossa porta para que nós abramos, não é isso? E muitas das vezes nós esquecemos, nós não valorizamos a família como ela precisa ser celebrada. Nós estamos aqui hoje, né, em família, vamos fazer 31 anos de casados, né? Somos pais de 2 filhas, né, Leni e Débora. Vamos ser avós agora, né? Ou seja, a marca da nossa família tem sido o Senhor Jesus. Por isso nós vamos louvar neste momento. E nós gostaríamos de pedir que você aí no seu local, e também aquele que está nos assistindo, chique, né? Meditasse. A sua família é herança de Deus. Não desista dela, independente de como está. Deus é o Deus da família. Da igreja. Não há um Deus maior que o seu, Ele vai curar sua dor. Escarlate salvou a meretriz e sua família. O que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Não tem que desistir. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a sua casa é o leão da tribo de Judá.
Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Vamos lá. Quem tem? Aleluia. Firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia, glória a Deus. Então por que temer? É muito bom, né, irmão? Louvar a Deus, né? Ontem nós tivemos aqui, né, uma reunião, né, dos diáconos, e nós tivemos um testemunho aqui, né, da irmã Jussiara, falando que Deus livrou ela, né? E nas nossas orações, todo dia de manhã, né, a gente pede para que Deus, né, nos livre dos homens maus, dos acidentes. A gente ora pela igreja e nós temos visto visivelmente Deus fazendo isso no meio da igreja. Tivemos também, né, no sábado, como eu não contei, também não vou contar aqui agora, porque não vai dar tempo, um testemunho também de um livramento que Deus nos deu, né, não para mim, mas da pessoa que estava trabalhando comigo, né, ia cair de uma árvore, levou um choque no fio que ele estava cortando a árvore e Deus segurou ele lá em cima, senão ele tinha se arrebentado todo. Então são os livramentos que nós temos visto, o que Deus tem feito no meio da vida da sua igreja. Amém? Nesse momento eu gostaria de convidar a irmã Rose. Eu creio que vai ser um dueto, né? O nome da irmã, depois ela vai falar o nome dela aqui. Márcia. Então, dona Márcia, vocês estão sendo convidados a participar. Isso. A paz a todos, amém? Mais uma vez na casa dos irmãos aqui, muita alegria de estar aqui. E eu tenho a falar nessa noite que os planos e os projetos que nós fazemos às vezes são frustrados. Mas os planos e os projetos de Deus, eles jamais se frustrarão. Tudo que o Senhor tem sonhado para a tua vida vai se cumprir. Se os teus sonhos são os mesmos sonhos que Deus tem para você, creia, pode estar demorando a chegar, mas vai se cumprir, porque Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre tudo que nos prometeu. Aleluia. Eu estava ali, irmãos, eu estava pensando, estava lembrando de Jó, né, que essa palavra veio de Jó, né, e eu estava ali pensando, Jó teve abalo em tantas áreas na vida dele, né, irmãos? Jó teve abalo na vida financeira, Jó teve abalo na vida familiar, né? Perdeu todos os filhos. Jó teve abalo na sua vida conjugal, né? Com a esposa dele, na sua saúde. E o Espírito Santo estava falando no meu coração, mas Jó não foi abalado na sua fé. Talvez, eu não sei como está a tua vida, como está a tua casa, talvez esteja abalado, né? Em alguma área, ou na área conjugal, na área familiar, ou na área financeira, eu não sei. Mas o que eu sei
é que o Senhor, Ele observa cada um de nós. Jó não sabia, mas ele entendeu que Deus tinha um plano na vida dele. E Jó consegue chegar diante de Deus e falar: Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Creia nisso. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Aleluia. Tuas promessas, ó Deus, para nós vão se cumprir. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Os teus planos, os teus projetos para as nossas vidas, Senhor, nós aguardamos em Ti, Pai. Esperamos com confiança, esperança em Ti. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Diz o Senhor da tua vida. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Escuta só. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do bar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar,
Jesus. Muito obrigado, tá? Daqui a pouco as irmãs vão voltar de novo, tá? Mas só que eu vou dar esse privilégio para o nosso irmão Jorge chamar vocês, tá bom? Agora nós iremos, né, entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Nós iremos louvar o hino 367, que a Alicerce tem para construir. E os irmãos estão com oportunidade para trazer seus dízimos e as suas ofertas. Irmã Ruth, por favor. Isabel. Vamos ficar de pé para liberar o nosso diafragma e a gente cantar bem bonito para o Senhor? Eu estava vendo um vídeo lá em outros países, na hora do ofertório o povo vem dançando, não é isso? Coisa linda, ofertar, porque o Deus da prosperidade vai superabundar na vida de vocês. Que alicerces tendes a construir uma casa firme pra resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, faz em nós as obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deverás crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela reino sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Poder sentar. Não, pastor Jorge, diácono Jorge, vem aqui. Presbítero, né, Jorge? Presbítero. Eu estou rebaixando o irmão aqui. Meu pastor vai orar pelo nosso irmão Jorge, presbítero Jorge, tá? E o Jorge, você tem a responsabilidade de convidar sua esposa de novo e a sua cunhada para estar aqui à frente, tá bom? Vou deixar você conduzir isso, tá bom? Pastor. Amém. Queridos, graça e a paz. Amém? O presbítero Jorge está preparado para ministrar a palavra do Senhor, mas eu queria ainda também fazer uma oração em agradecimento. Hoje faz 30 anos que essa igreja foi implantada aqui neste lugar, que foi inaugurado o templo, né? Então me falaram isso e eu falei, olha, tem que marcar isso, a gente vai ter que marcar isso no calendário. Então os irmãos que fizeram parte lá desse momento lá atrás, fiquem em pé em nome de Jesus. Isso, está tudo novo, ó, tudo renovado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Isso aí, então nós vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Isso, nem parece, vocês estão com tudo com 30 anos,
como está a igreja, né? Então eu quero agradecer muito a Deus por todos, né? Por todos que passaram por aqui, pastor Berlan, pastor Alexandre, pastor Eliseu, pastor Alexandre, pastor José Carlos, né? E aos irmãos que estiveram aqui no início. Eu sei que o início de uma igreja é muito mais difícil do que a sua caminhada. E eu tenho certeza que Deus usou a vida de vocês. Então, quero agradecer a Deus por esse momento também. Então, você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. E nós vamos estar orando, pregando a vida do presbítero Jorge mais uma vez. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que estamos tendo, Senhor, de ofertar o nosso culto ao Senhor. Ó Deus, esse culto que nós entregamos a nossa adoração, que nós entregamos a nossa vida no Teu altar, esse culto que nós, ó Deus, ofertamos, ó Deus, financeiramente na Tua casa. Muito obrigado pela rica oportunidade. Agora, Deus, também quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por 30 anos, ó Deus, desse templo, 30 anos desse quintal, desse terreno, ó Deus, onde era, Pai, uma oficina de carro, e daqui em diante se tornou, Deus, uma oficina de homens, ó Deus, para restaurar vidas pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor usou vidas, ó Deus, ali naquele momento. Muito obrigado por todos os fundadores. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor e tem sustentado a Tua igreja. Então, Senhor, nesse momento, receba toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão ao Senhor por essa igreja plantada nesse lugar. Que o Senhor faça essa igreja prosperar cada vez mais. E agora, Deus, nós queremos pedir mais um pouquinho. Ó Deus, já ouvimos, já cantamos Seus louvores, fomos edificados nessa noite. Mas, ó Deus, usa o Teu Filho. Ó Deus, sem nenhuma reserva, que seja, ó Deus, tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo, que eu sei que o Senhor irá falar ao nosso coração. Então, Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo tome o presbítero Jorge e use, ó Deus, para a honra e a glória do Seu nome. Ó Deus, estamos aqui, eis-nos aqui de coração aberto para ouvir a Tua palavra. Receba todo louvor e toda adoração, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Falei para ele que eu transformo ele no pastor Batista em 2 minutos. Volta para cá para tu ver só. Amém. Poderia sentar um pouquinho. Amém. Primeiramente, queridos, quero agradecer ao Senhor por poder retornar mais uma vez a essa casa. Não é isso? Na semana passada, Bel, semana retrasada, quando a Bel me passou o zap, o Rogério me ligou, nos fazendo o convite, né? E eu fiquei muito alegre, muito feliz, irmãos. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque eu sei, irmão, nós conhecemos as nossas limitações, não é isso? E eu sei que tem tanta gente boa que mora próximo da igreja, tanta gente boa da igreja que poderia estar aqui pregando, não é isso? E o convite chegou ao meu coração como uma forma de carinho, não é isso? Como uma forma de amor, para que eu pudesse estar com os irmãos aqui nessa noite, né? Não vim na pretensão de ensinar nada para os irmãos, até porque nós sabemos que a igreja, graças a Deus, ela tem um pastor, e esse pastor, ele é um homem direcionado por Deus, e Deus tem usado ele nesse lugar para poder ajudar a igreja a caminhar nesse lugar. Viemos com uma palavra no nosso coração que o Senhor colocou para poder apenas lembrar para os irmãos nessa noite, mas com o nosso coração muito alegre, muito feliz em poder rever a igreja. Cheguei aqui, volta às 18 horas, e eu falei para o Zé, parece que passou um fio na nossa cabeça, né? As cantatas que fizemos, os trabalhos de missões, evangelismo, tantas coisas boas que nós vivemos nesse lugar, né? E tanto aprendizado também. Eu costumo sempre, quando eu tenho a oportunidade, de falar para o pastor Berlan, se eu tenho pregado em alguns lugares nos dias de hoje, você foi um instrumento, um veículo da parte de Deus para que eu pudesse estar pregando em alguns lugares. Porque foi o pastor Berlan que me olhou e começou a me dar a oportunidade de poder dirigir culto, e foi me colocando para poder pregar,
Eu me lembro a primeira vez que eu preguei lá em cima, na casa de uma irmã. Até hoje ela é convertida, irmão, mas pensa numa mensagem ruim. Foi aquela. Mas Deus era comigo, irmão. Deus era comigo. Deus foi tremendo comigo, que até hoje a irmã, né? Alguns anos atrás nos encontramos com ela dentro do trem e eu fiquei impressionado, que a moça está na igreja até hoje, né? E eu falei, Jesus, só o Senhor vai poder fazer esse milagre. Então, irmão, tudo começou aqui. Eu sei que esta casa é um celeiro da parte de Deus. Eu sei que esse lugar aqui, meu irmão, é um lugar que muitas vezes ele é afrontado, ele é, sabe, ele é de repente palavras negativas, problemas podem até chegar a esse lugar, porque o inimigo sabe do potencial deste povo, o inimigo sabe do potencial dessa igreja, o inimigo sabe o quanto Deus tem salvado, quando Deus salvou gente com capacidade e o quanto Deus tem capacitado pessoas nesse lugar para poder fazer a obra dele nesse lugar. Eu sei tudo isso, irmão, e o meu coração está alegre por poder estar aqui com vocês nessa noite. Estou acompanhado da minha esposa, da Rosivane, não é isso? Muitas vezes não dá para vir, porque a Rose, ela trabalha no louvor da igreja, e ministra no louvor da igreja ela também, então às vezes fica complicado para tirar ela também da igreja, aí o pastor fica com mais ciúme, é isso? Mas estou debaixo da bênção do meu pastor. Toda vez que eu saio, eu peço a ele, eu comunico, e ele me autoriza, e assim eu venho para este lugar. Então, meu coração está muito alegre. Estou feliz em ver, né, familiares, meu cunhado Jorge, Betão, meu amigo Jorge, diácono Jorge, né, a família toda ali, não é isso? Rever meu amigão Ronaldo, tem uma turma boa aí, graças a Deus, né? Está meu cunhado Amaury ali sentado me olhando, não é isso? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus, tá? O meu filho João Pedro lá atrás, tá a minha nora linda, faz assim, minha nora. Eita, todo mundo te olhou agora. Faz assim com a mãozinha, minha nora. Eita, coisa linda. Tá lá atrás escondida ela, gente. Mas ela é muito bonitinha, ela. É isso? Eu amo a minha nora. É isso? Tá aqui o Júnior. Irmãos, vocês acham que eu tô bonito, irmãos? Sim ou não, irmão? Tô bonito, tô bonitinho? Tô bonitinho? Eu vou pedir um favor para os irmãos, para os homens. Quando vocês quiserem comprar uma roupa, vocês vão lá no Feirão da Lu, não é isso? O meu patrocinador está aqui, gente. Por favor, né? Então vocês vão lá no Feirão da Lu, né? No Sinai Stores, não é isso? Corredor D e Corredor E. Vai lá e fala, eu vim aqui porque o presbítero já falou que aqui o lugar é bom de comprar, então eu vim aqui para poder comprar mais roupa e você vai ser abençoado, amém? E com isso também eu espero ser abençoado, em nome de Jesus. Obrigado, Júnior, pela sua presença. Convidamos ele para estar aqui conosco. E ele veio, irmão. Que coisa boa. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus. Eu não quero demorar muito com os irmãos nessa noite, tá bom? Prometo que vou ser bem sucinto, bem rápido, para poder falar aquilo que Deus colocou ao meu coração. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 15. Estou também aqui com a minha cunhada Márcia. Irmãos, ó, as mulheres aí, as mulheres, congresso de mulheres, pode chamar para pregar. Aquela ali é completa, ela canta, prega, chora, ora, entrega mistério, tudo com ela. Aquela moça ali, tá bom? Então, eu estou botando vocês na fita boa. Márcia, não é isso? Congresso de homens, se quiser chamar a gente para pregar, está ali o diácono Jorge, não é isso? Está o diácono Beto também. Amém, igreja? É coisa linda, viu aí, Betão? Amém? 2 Reis, capítulo 15, versículo... 2 Reis, capítulo 5, versículo 15 até o versículo 17, amém? Está aqui minha filha Karine também, né? Só faltou o Betinho. Mandei mensagem para ele, falei, rapaz, leva o Saulo lá, o povo conhecer o Saulo, mas acho que ele está comemorando aniversário de casamento, aí está passeando, né? Mas não vai faltar oportunidade não, trazer o Saulo aqui. O Saulo está bonito pra caramba. Dizem que ele parece um pouco comigo, né? Mas está muito bonito o Saulo, vocês vão conhecer. Vai fazer um aninho já o Saulo agora em maio, dia 17 de maio, 15 de maio, fazer um aninho o Saulo, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, vai dizer: depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Agora,
por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, Elias respondeu: não, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar duas mulas carregadas de areia, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Amém? Você pode dizer um amém por isso, irmãos? Amém. Glória a Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu sei que esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos, né? É o texto quando Naamã, ele vai ter uma experiência com Deus, aonde Deus vai trazer a cura para a vida de Naamã. O texto, ele é muito claro, o capítulo 5, que ele vai informar algumas qualidades desse homem. E uma das qualidades desse homem é que ele era um comandante do exército da Síria. Ele era um homem de confiança do seu senhor, do seu rei. O texto vai dizer também que esse homem também, ele era um homem que ele, devido às suas guerras, ele venceu batalhas importantíssimas para o seu país. Ele venceu batalhas que marcou a história da sua vida e que o fez tornar ele conhecido, famoso na época, porque todos conheciam Naamã. Mas o texto também vai dizer que esse homem cheio de patente, que esse homem cheio de atos heróicos, esse homem, ele era acometido por uma enfermidade. Esse homem, ele era leproso. A lepra, meu irmão, a lepra era uma doença, né? Era uma doença incurável para aquele momento. A medicina, naqueles dias, naquela época, ainda não havia desenvolvido nenhum meio de cura para essa enfermidade. A grande verdade é que quando nós começamos a ler esse texto, e você vai entender um pouquinho mais para frente, a gente pode ver uma família que de repente está gozando de muitas coisas boas: fama, sucesso, dinheiro, mas dentro da família existe um problema, uma dificuldade, que a fama, que o sucesso e que o dinheiro não podia resolver. Naamã, querido, ele tinha essa enfermidade na época era uma enfermidade a qual não tinha cura, não tinha como, ele se tratar para obter uma cura. Quando você pega Levítico capítulo 13, você vai ver que Israel, toda pessoa que era acometido dessa enfermidade chamada lepra, essa pessoa, ela era colocada fora da cidade, ela era excluída da sociedade, ela era retirada do meio da sua família, e ela era colocada em um leprosário, fora da cidade, para poder, irmão, aguardar a morte. A grande verdade é essa. A pessoa era excluída. Isso em Israel. Porém, esse homem, ele não é israelita. Esse homem é da terra de Ciro. E esse povo, eles não temiam e também não serviam a Deus. Então lá era o contrário. A pessoa que era acometida dessa enfermidade, os sírios, esse povo, eles não eram excluídos da sociedade, eles não eram excluídos da sua família, eles continuavam no meio da sociedade e continuavam também no meio da família. Por quê? Porque eles não tinham Jeová como Deus, eles não tinham a lei mosaica como a lei para que pudessem direcionar, governar a vida dele. E isso agravava muito mais ainda a situação,
Por quê? Porque aquele homem inserido dentro da sua casa, no meio da sua família, aumentava muito mais a possibilidade de toda a sua casa contrair aquela enfermidade. Porém, o texto também vai dizer, meu irmão, que na casa desse homem, aonde de repente tinha alguns momentos de choro, de tristeza, porque, meu irmão, só quem passa pelo vale da sombra da morte é que sabe o quão duro é, meu irmão. Só quem passa pelo processo, só quem passa por algumas situações aonde parece que o chão é tirado dos nossos pés, é que sabe como nós nos sentimos num momento desse. Mas nesta casa, aonde tinha muita fartura, mas aonde tinha um problema que não era solucionado, nesta casa tinha uma menina, que a Bíblia vai dizer que ela era uma menina que veio tirada de Israel como escrava, e estava na casa deste homem, servindo a sua esposa. Eu quero abrir um parente aqui, meu irmão, porque esta menina, ela poderia ser escrava em um espaço geográfico. Ela poderia estar naquela casa como escrava em um espaço geográfico sem poder voltar para Israel. Mas aquela menina no seu interior, aquela menina na tua alma, no teu espírito, aquela menina, ela era uma menina livre. Porque enquanto as pessoas olhavam para a casa de Naamã, quando Naamã olhava para a sua casa, para a sua família, e não via solução para o problema, enquanto Naamã batia em cada porta, e em todas as portas que ele batia, as portas se fechavam, porque não tinham condições de resolver o seu problema. Aquela menina que era escrava na casa dele, mas livre no teu espírito, quem sabe ela não trazia na sua memória tudo aquilo que Israel viveu, tudo aquilo que podia lhe dar esperança, e ela lembrava do Mar Vermelho quando se abriu, de quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito com mão forte, de quando o mar, quando o rio abriu para o povo poder passar, quando Jericó caiu por terra, ela começou a trazer em memória tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na nação de Israel. E sabe o que ela vai dizer para Naamã, para a esposa de Naamã? Oxalá fosse que o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus lá em Samaria, porque eu não tenho dúvida, porque talvez não, porque com certeza ele seria curado da sua lepra. Aquela menina, ela tinha no seu coração a certeza do Deus que pode operar todas as coisas. Às vezes a circunstância está difícil, mas o nosso Deus, Ele ainda opera milagre. Quem sabe para você pode estar olhando com os seus olhos e pode falar assim: Senhor, não tem jeito, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Mas Deus está usando a palavra para dizer para você uma coisa: olha, eu sou um ser imutável. Eu operei no passado, eu opero no presente, e o futuro eu continuo operando, porque eu sou o Senhor. Essa menina vai dizer para a esposa de Naamã: se ele for em Samaria, ele é curado. A esposa, o texto não diz, mas o texto diz que era para a esposa. Quando Naamã, eu vou conjecturar, não é isso? Eu vou interagir com o texto. Quando Naamã chega em casa, a esposa vai lá e fala: filho, ó, a israelita falou o seguinte: se você for em Samaria, lá tem um homem, que se você chegar diante dele, você fica curado dessa enfermidade. Quando esse homem pega essa palavra, ele vai até o seu rei, e passa para o rei tudo que a menina falou. Quem sabe, por ser uma pessoa importante, né, ele poderia falar assim: rei, tem como mandar aí buscar esse homem, trazer ele até Samaria, até aqui, o nosso país, vai em Samaria, traz esse homem para cá. O texto vai dizer que o rei vai assim: vá logo, vai você, porque o tempo que de repente vai para voltar é muito tempo, eu quero que você, então você vai,
eu vou te dar uma carta, você vai apresentar para o rei de Israel, e se lava até a curva, você vai ser curado. Pode ir. Esse homem pega a carta, vai, quando chega diante do rei, o rei, quando lê a carta, o rei fica desesperado, porque o assunto não era com o rei. Tem assunto que não é com o rei. Tem assunto que não é com o conhecido. Tem assunto que não é com o seu fechamento. Tem assunto que não é com aquela porta que toda vez que você vê ela está aberta para você entrar. Tem assunto que essa porta não vai resolver. Tem até nome. Tem até posição dentro da sociedade, mas não tem poder para resolver o que você precisa que seja resolvido. Tem assunto, meu irmão, que não adianta você ir buscar lá, porque a resposta está aqui, diante do altar do Senhor, meu irmão. Quando o rei lê, ele fala: esse camarada só pode estar querendo arrumar um problema comigo, porque sou eu Deus para dar vida? Sou eu Deus para poder matar? Não sou. O texto diz que o rei de Israel rasga suas vestes com medo de uma possível guerra. Porém, meu irmão, a palavra não era para o rei, a palavra era para Eliseu. E a Bíblia diz que quando Eliseu ficar sabendo da situação, manda dizer para o rei: manda este homem vir até a mim, porque o negócio é comigo, o negócio não é contigo. Manda vir até a mim. E aí, Naamã vai pegar a sua comitiva, seus carros, seus presentes, tudo que ele levou, e vai chegar diante da casa de Eliseu, e aí Eliseu nem de casa sai. Chega para o seu moço, fala: vai lá fora, fala o seguinte para ele: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a carne dele vai ser sarada, ele vai ficar curado, ele vai ficar limpo. Quando o homem chega lá fora, quando o moço chega e fala para Naamã, ao invés de Naamã se alegrar, Naamã se aborrece. Fala: olha, porque nós somos assim, irmão. Nós estamos aguardando um milagre da parte de Deus, e sabe o que acontece com a gente? A gente desenha caminho para o milagre chegar. E eu posso te falar uma coisa? O nosso Deus não depende dos nossos caminhos. Graças a Deus por isso. Ele não depende da nossa mente fértil para poder mostrar para Ele como que Ele tem que operar e de que maneira Ele tem que operar. Naamã, o texto vai dizer que ele falou assim: olha, eu pensei que esse homem ia chegar diante de mim, ia se colocar em pé, ia levantar suas mãos, ia dar graças ao Deus dele, e depois ia colocar a mão na minha lepra, e eu iria ficar curado. E esse homem chega e manda eu vir tomar banho no Rio Jordão. Aí ele vai desdenhar, ele vai dizer assim: não tem rios melhores lá em Damasco, não tem águas melhores, águas mais limpas da minha terra, preciso vir tomar banho e mergulhar neste rio. O texto diz, meu irmão, que ele vira as costas e vai embora. Esse homem ainda estava leproso. Deixa eu adiantar um assunto para você aqui, meu irmão. Na obra de Deus, no reino de Deus, para poder obter milagre da parte de Deus, nós precisamos jogar toda a arrogância fora, meu irmão. Todo o orgulho que nos cerca precisa cair por terra. Tudo aquilo que nos atrapalha, toda a altivez, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, que nós somos a última cocada do tabuleiro, isso tem que cair por terra. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre, meu irmão. Eu pensei que ele ia fazer assim, assado, e agora mandou eu tomar banho no Rio Jordão, água barrenta, água suja. Ao sair, os seus servos chegam para ele e vai dizer assim: pai, olha só, se ele pedisse alguma coisa difícil para você, você faria? O texto não diz, mas eu acredito que ele respondeu: faria. O cara é de guerra, gente, né? É um de guerra. Se ele pedisse algo difícil, você faria? Claro que eu faria. Rapaz, ele mandou você dar 7 mergulhos, você vai ficar curado, ó. Tipo assim, um pedala, Robin? Rapaz, desperta o que dorme. Desperta o que dorme, rapaz. É só mergulhar 7 vezes e você está curado. Lembra quantas portas você já bateu e todas se fecharam na sua cara. Agora você tem a sua única oportunidade e por causa do seu orgulho, você vai abandonar essa chance. Tem pessoas que por causa do orgulho, não aceitam a Jesus. Por causa do seu orgulho,
não aceita a palavra do Eterno. E sabe o que Deus está dizendo? Temos que deixar o nosso orgulho de lado, meu irmão. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós temos que pegar o nosso orgulho, amassar ele bem amassadinho e jogar na lata do lixo, porque ele não nos serve para nada. O texto diz que ele vai e mergulha 7 vezes, e quando mergulha, alguém sabe o que aconteceu? Foi curado. Ficou curadinho. No 7º mergulho, quando ele sai da água, o milagre acontece. Quando a gente para pensar no milagre, parece que foi do nada. Mas deixa eu dizer uma coisa. O milagre só acontece por causa do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Mas você não está isento de fazer a sua parte. E o texto de Naamã, ele vai nos ensinar esses 2 pilares. Esses 2 pilares que eu queria falar bem rápido com você nessa noite. Primeiro pilar, meu irmão, quando eu olho para essa história e para esse final feliz, e eu quero profetizar que na sua casa vai ter um final feliz. Eu quero profetizar que sobre a vida dos teus filhos, né? Sobre a vida dos seus filhos, vai ter algo de grande, de novo da parte de Deus, e que eles serão uma potência para o Senhor, para essa nação. Mas deixa eu falar uma coisa, tem alguns caminhos que nós precisamos trilhar, meu irmão. Tem gente que acha que a vida evangélica, então, que a vida cristã é aquela mágicazinha que você joga aquela bolinha preta, sobe aquela fumaça e o negócio acontece. Se Deus quiser fazer assim, Ele faz. Mas a maioria das vezes, nós vamos ver Deus sempre interagindo com o homem. Deus nunca vai fazer nada sozinho, Ele sempre vai interagir. E eu quero falar sobre 2 pilares que nós podemos aprender com Naamã nessa noite. Primeira coisa, meu irmão, que quando eu leio, quando eu vejo essa história, eu aprendo que Naamã, ele só foi curado porque Naamã, presta atenção nisso aqui, se você guardar isso aqui, vai virar uma chave na tua vida. Naamã, ele estava atento a um bom conselho. Posso falar uma coisa? Vivemos de uma época onde ninguém quer mais ouvir conselhos. Já diz o ditado, se conselho fosse bom, não se dava. Se vem... Agora, coisa ruim meu irmão, quando nós estamos inserido em uma sociedade, inserido em um meio, em um grupo, e não tem ninguém da parte de Deus para nos aconselhar. Tu quer ver uma coisa? Davi. Primeiro ato de Davi ao assumir o reinado de Israel. 20 anos a arca fora. Os irmãos sabem que a arca representava a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 6, vai contar essa história. Davi, ele sente no coração de trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. 20 anos, estava fora. Saul reinou a maior parte do seu tempo sem a presença. Quando ele queria se consultar, queria fazer alguma coisa, ele tinha que ir lá. Davi não, Davi, eu quero que a presença do Senhor esteja perto de mim, esteja reinando comigo. Então ele vai ter um desejo. Qual o desejo? Vou eu buscar a arca da aliança e vou trazer para Jerusalém. Agora eu te pergunto uma coisa, a ideia de Davi era boa ou era ruim? Boa, claro que é boa. Quem não quer estar reinando ou vivendo diante da presença daquele que tudo pode? Porém Davi, ele foi ter uma péssima atitude. De quê? Que o texto de Samuel vai dizer que quando ele chega diante da arca, o que ele vai fazer? Ele pega a arca e coloca em cima de um carro de boi. A arca só podia ser transportada pela família de Coate. Madeira de acácia, envolvida de ouro, e sob o lombo de um levita. O que Davi faz? Em cima de um animal. O que você tem a ver, Jorge? 1 Samuel capítulo 1 vai dizer
que para ir buscar a arca, Davi juntou 30 mil homens. 30 mil. Desses 30 mil, não teve um que chamou Davi no canto. Falou: Davi, não pode transportar a arca desta maneira. Não teve um, meu irmão. Não teve uma pessoa. Às vezes nós não damos valores para os conselhos, para as pessoas que Deus levanta na nossa vida para nos aconselhar. Até desdenhamos da pessoa, de repente, por causa da sua classe social, por causa da sua roupa, por causa do seu jeito, por causa do seu português tudo errado. Mas de repente é uma pessoa que Deus está levantando para poder nos dar direcionamento, para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Sabe o que aconteceu em 1 Samuel? A morte de Uzá. Sabe por causa de quê, meu irmão? Porque não teve dentro de 30 pessoas, 30 mil pessoas, não teve um para dizer para Davi: Davi, não pode fazer isso. Coisa boa é quando nós estamos cercados de amigos, de pessoas que nos amam e que nos aconselham, meu irmão, que nos dão um norte, que nos dão um direcionamento. Há uns 3 anos atrás, aquele camarada passado ali, ó, irmão Jorge, diácono Jorge, ele virou e falou assim: você vai emagrecer. A gente estava em um culto, e lá nesse culto tinha um professor de educação física, e ele chamou: ó, tu tem que fazer alguma coisa com o Jorge aqui, para ele poder emagrecer. Jorge, vai caminhar, vai malhar, e beber. E eu: pô, Jorge, eu não estou legal. Não, rapaz, tu vai conseguir, tu começa a caminhar, aproveita aquele ar livre lá em Guapimirim, vai nadar. Eu falei assim: mas eu não sei nadar, cara, eu só nado no raso com o pé no chão, eu finjo que estou nadando, mas o meu pé está no chão, não interessa, vai fazer alguma coisa. Irmão, 3 anos, estou andando, estou na academia, né? E de vez em quando me liga e fala: não desiste não, eu sei que não está crescendo músculo nenhum aí, mas tu não desiste não, que é assim mesmo. Malha pela tua saúde, não fica olhando no espelho não, senão você vai desanimar. Coisa boa é quando tem alguém para nos aconselhar, meu irmão. E aí, sabe o que acontece? Quando nós não ouvimos conselho, já dizia o meu saudoso pai João Cirilo de Almeida, quando nós não ouvimos conselho, nós ouviremos coitado, meu irmão. Filhos, quem é filho, levanta a mãozinha aqui. Filhos, ouça o conselho dos seus pais. Ouça o conselho dos seus pais. Quer ser bem sucedido? Quer ser bem sucedida? Ouça o conselho dos seus pais. Ó, Deus está dando um conselho hoje aqui. Ouça o conselho dos seus pais. Marido, ouça o conselho das suas esposas. Esposa, ouça o conselho do seu marido. Igreja, ouça o conselho do seu pastor. Que às vezes nós estamos em uma coisa tão automática, que Deus está aconselhando e está entrando aqui, está saindo ali, Deus diz: eu estou te dando o caminho da tua vitória, e você não está nem se ligando. Olha, essa menina, quando ela libera essa palavra, olha, bom seria que o meu Senhor fosse, sabe, a Samaria, porque lá tem alguém, tem um homem de Deus, tem um profeta que vai curar ele dessa enfermidade. Esse homem, ele recebeu, ele aceitou esse conselho, ele foi em busca daquilo que estava proposto para ele. Eu quero liberar uma palavra, meu irmão, sobre a tua vida. Deus vai levantar pessoas cheias do seu Espírito Santo para poder aconselhar você, para poder aconselhar a tua casa, para poder aconselhar os seus filhos. Mas você precisa dar crédito. Não é fazer igual Naamã, desdenhar. Eu vou ouvir por ouvir. Segundo um conselho, vou conselho dos servos. Olha, Naamã, leproso ainda. Tem gente que espera ser curado e vai embora, né? Naamã nem esperou ser curado, leproso ainda. O texto diz que ele fica irritado, vira as costas e vai embora. E aí os seus servos, que estão abaixo dele, chama ele e fala: opa, pai, o senhor vai ser curado. Você está indo embora porque ele mandou você mergulhar
Rapaz, se mandasse mergulhar lá no valão dentro do jardim, naqueles campos, é para ser curado. Eu tô dentro, filho, eu vou e volto lá 7 vezes. Tô nem aí. Não preciso nem mandar para o pistão de Ramos, ali já serve. Entendeu? Ele vai dar um conselho. E aí, Naamã, depois desse conselho, meu irmão, é que ele vai entender que ele precisava mergulhar para poder obter a sua vitória. Para Moisés, Deus usou Jetro. Êxodo capítulo 18. O que você está fazendo, Moisés? Não, rapaz, você vai morrer e você vai matar esse povo o dia todo. Ó, consultando e resolvendo um problema, tu não vai aguentar não, tu vai morrer. Versículo 19 vai dizer: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Quando Moisés manda separa os homens aí, manda eles atenderem. O que não der para eles resolverem, filtrou, ele traz para você e você resolve. Agora, se você continuar sozinho, você vai morrer. Para a sunamita, Deus vai usar o profeta Elias, após a ressurreição. 2 Reis capítulo 8, vai dizer que ia haver uma grande fome sobre aquela terra. E Elias vai chegar para Sunamita e vai dizer: pega o teu filho e começa a passear por outras terras aí, porque vai vir uma fome muito grande sobre esta terra durante 7 anos. Sai daqui, senão você não vai aguentar. E a vida dela e a vida do filho dela foi poupada por causa de um conselho que o profeta entregou para ela. Para Timóteo, meu irmão, Paulo, ele vai dar um conselho para Timóteo. Paulo, aquele que escreveu as 13 cartas, para alguns, ele escreveu as 14 cartas, que inclui Hebreus, por causa da sua escrita, que parece muito com as cartas paulinas. Então eles vão achar que também que Hebreus também é de Paulo, porém, o certo, né, pastor, é 13, né? Mas tem alguns que falam 14, né, pastor? Eu estou diante de um teólogo aqui, mas se eu falar besteira, depois ele puxa minha orelha. Dentro dessas 13 cartas, Paulo vai escrever 2 cartas pastorais, Tito e Timóteo. E para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, olha, é uma obra que você precisa realizar, mas você só vai realizar esta obra que Deus confiou nas suas mãos, se você fizer uma coisa. Qual é, Paulo? Cuida bem de ti. Cuida bem de você, Timóteo. Você precisa cuidar de você. E também cuide da doutrina, da sã doutrina. Porque é ela, Timóteo, que vai conduzir esse povo, vai conduzir você para junto do Pai. Pessoas que têm se colocado à disposição como um instrumento de Deus para trazer bons conselhos. Eu liberei uma palavra que Deus vai levantar família, vai levantar pessoas cheias do teu Espírito Santo para poder aconselhar a sua casa, a sua vida, a sua família. Mas agora o Espírito Santo está mandando eu inverter esse negócio, e eu vou inverter. Deus vai levantar a tua casa, cheio da presença do Eterno, e Ele vai usar você, vai usar os teus filhos como um instrumento para abençoar e para aconselhar famílias nessa localidade. Deus, Ele vai nos usar. E interessante que a Bíblia não vai dizer nome desse rapaz que conversou com Naamã, nada disso. Qual era o cargo dele? Não. Mas foi por causa do conselho desse moço que Naamã voltou para casa curado. Que tragédia seria para Naamã não ouvi-lo. Se Naamã não tivesse ouvido esse rapaz, esse homem, ele voltaria para a sua casa sem a resposta, da mesma forma que ele saiu, mas por ele ouvir, e por ele mergulhar, por ele acreditar na palavra do profeta, Deus alcançou a vida de Naamã, através da sua misericórdia. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas ao nosso lado, para nos ajudar, e essas pessoas talvez não tenham nenhuma expressão, porque nós vivemos em uma sociedade que, infelizmente, você vale aquilo que você tem. Está falando o quê? Não construiu nada, não fez nada, não tem nada. Está falando que está querendo dar conselho para quem? Mas essa história aqui, quem podia, Deus não estava nem aí. Deus usou
a menina israelita que era uma escrava, e Deus usou um rapaz que trabalhava, que era servo de Naamã, para que ele pudesse alcançar a sua bênção. Eu quero terminar essa parte dizendo assim para você: olha, se nós pararmos para ouvir mais, muitas tragédias serão, interrompidas na nossa vida, muitas. É só nós pararmos e prestarmos atenção e ouvirmos mais um pouco, que muitas coisas que era para dar errado lá na frente, Deus corta agora. Nós precisamos aprender a ouvir bons conselhos. A segunda coisa, Naamã, quando ele ouve tudo isso, ele vai praticar a obediência. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa é eu saber que se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Amém? Eu sei, se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Outra coisa, irmão, é eu praticar a obediência. Olha só, nós estamos em um culto aonde já foi liberado, palavras poderosas sobre as nossas vidas. Que a nossa casa será abençoada, que nós vivemos de fé, que nós adoramos ao Senhor, que Deus é o Deus que supre, que guarda, que protege. Mas sabe o que nós fazemos quando nós chegamos da porta para fora? Nós esquecemos de tudo isso. Imagine Naamã ouvindo da sua esposa: a menina falou, se você for até Samaria, você vai obter a sua cura. Encontrei, que bom, vou ser curado. Mas se ele não fosse para Samaria, seria curado, meu irmão, porque ele não obedeceu. Deixa eu te falar uma coisa aqui: se você guardar isso aqui para a sua vida, se você guardar isso, pronto, você está dentro do Evangelho. O Evangelho é feito de obediência, meu irmão. Não é feito de sacrifício. O Evangelho, ele é feito de obediência. Quando você obedece, você sacrifica. Não é você sacrificar para obedecer, é obedecer para sacrificar. Porque é a obediência que conduz você para perto do seu milagre e para perto daquilo que Deus tem para a sua vida. É na obediência. Quando ele ouviu, é mesmo? É Samaria? Então, preciso ir em Israel. Por quê? A menina falou que lá tem um cara lá que se colocar a mão em mim, eu vou ser curado. Pega tudo, pega aí dinheiro, pega prata, pega ouro, pega roupa e vai embora, vai lá, toma uma carta. Ficou parado ele? Foi para Israel, meu irmão. Quando chegou em Israel, quando chegou diante do homem de Deus, quase que ele perde a bênção, né? Por causa de quê? Vamos ver se você gravou. Por causa do seu? Repete, por causa do orgulho de Naamã. Repete comigo. Por causa do orgulho de Naamã, ele ia deixar de ser curado. Então, o orgulho é uma coisa que você não pode ter no seu coração. Porque é justamente isso que o diabo tenta plantar na nossa vida. Não, você está certo. Quem falou foi fulano. Foi fulano que começou. A confusão é isso aqui. Ou seja, e de repente você está até certo mesmo, quem começou foi fulano. Mas aí Deus está vindo na contramão e está falando: eu te chamei para que você possa ser um instrumento nas minhas mãos. Então você abre a mão de tudo isso e vai fazer o que eu mandei você fazer. Eu sei que levantaram o falso contra você, eu sei que falaram mal de você, eu sei que brigaram contigo, eu sei que de repente não nem falou naquilo que você faz, mas quem te chamou não foi o homem, foi Deus. Às vezes vem na contramão e Deus está dizendo: olha, você precisa praticar, não esquenta, mas eu estou sangrando, não esquenta a cabeça não, que daqui a pouquinho você vai estar sorrindo. Continue praticando a obediência, continue acreditando, continue trilhando por esse caminho. Quando o Naamã está tentando sair, o moço vem dar um conselho, e se ele ouve o conselho e continua indo embora, Naamã seria curado, irmão? Não! Mas quando ele ouviu, ele falou assim: se é para mergulhar, então eu vou mergulhar. Ele praticou a obediência. Senhor, essas águas são medicinais? Essa sujeira aí, alguma química? O que é isso? Não. Qual é a palavra?
mergulhe 7 vezes. É para mergulhar? Então vou mergulhar. Sabe, meu irmão, eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração. Eu sei às vezes o que Deus fala ao meu coração. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração, de repente Deus falou assim, olha, é tempo de você retornar. É tempo de você voltar para a minha presença, porque a obra que eu comecei na tua vida, eu quero concluir. Olha, é tempo de você hoje largar todo o seu orgulho, todo o seu achismo, toda a sua religiosidade e aceitar meu filho como único e suficiente Salvador. Aí a gente fica procurando, sabe o que, irmão? Ideia. Mas eu sou assim, mas eu sou assado, mas os meus antepassados eram assim, irmãos. Deus está falando contigo, Deus está falando com você. Deus, sabe, a palavra foi dizer para Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Se você mergulhar, você é curado. Às vezes Deus está falando contigo, meu amado, minha amada. Não é tempo de você abandonar, não é tempo de você parar, não é tempo de você descansar, não é tempo de você abandonar, é tempo de você avançar, é tempo de você colocar mais força, é tempo de você continuar fazendo a minha obra. Mas muitas vezes a nossa carne, ela vai tender para quê, meu irmão? Para as coisas da carne, sempre o mais fácil, porque é uma luta. Eu já falei isso aqui outra vez, eu vou repetir, é que tem gente que não estava aqui da outra vez. Por que é uma luta nós orarmos? Porque a oração alimenta o nosso espírito, meu irmão. Ele combate a nossa carne, e a nossa carne, ela não quer ser combatida pelas coisas do espírito. Por isso que você até ensaia, tal hora, tal dia, eu vou começar um propósito de oração. Chega tal hora, chega tal dia, e você não está nem aí, porque você não tem força, você não tem vontade, você não tem ânimo para poder orar. E eu já falei isso aqui, eu vou repetir, porque tem gente nova aqui, não é isso? A oração não é você sentir, não é você querer, é você decidir orar. Eu não estou com vontade, até a Camila Barros uma vez falou sobre isso, eu não tenho vontade nenhuma, mas eu vou me ajoelhar sem vontade mesmo. Eu não tenho vontade nenhuma de orar, mas mesmo sem vontade de orar, eu vou abrir minha boca e vou começar a falar com Deus. Uma prática de oração. 5 minutinhos por dia, depois você vai aumentando, e daqui a pouquinho você vê que o seu espírito está forte e consegue amortecer a sua carne. Mas aí nós temos que praticar, meu irmão, nós temos que sair, sabe, desse ato, sabe, que nós nos encontramos e deixa a vida me levar, nada disso não, meu irmão. Tem coisa que só vai ser decidida na oração, tem coisa que só vai ser decidida quando você se colocar de pé, tem coisa que só vai ser decidida quando você passar a obedecer ao Senhor. Tudo aquilo que nós ouvimos deste púlpito, tudo aquilo que nós ouvimos direcionado da palavra, nós temos que colocar em prática durante a semana. Deus fala sobre perdão, a mensagem foi sobre perdão, o pastor pregou maravilhosamente bem, que coisa linda, foi a glória de Deus, mas quando chega lá fora não quer perdoar. Eu sei que os irmãos sabem que perdoar não é esquecer, perdoar não é voltar a caminhar junto, perdoar é você liberar a pessoa, e se liberar também, meu irmão. Mas nós não queremos. E aí Deus fica assim, eu estou só aguardando você obedecer, para eu poder agir em favor desse problema. E aí, querido, eu queria que você guardasse esses dois ensinamentos nessa noite, que a palavra vem nos trazendo. Naamã, ele foi um homem que ele parou para ouvir conselhos. Se tem alguém te aconselhando, eu falei com uma pessoa esses dias, e eu falei, olha, mediante a isso, eu não posso falar mais nada com você. Se você está falando que você não quer, você não gosta, que você não tem vontade, eu não posso mais falar nada com você. Até aqui eu pude te aconselhar, mas daqui para lá eu não posso mais, porque essa decisão é tua. Você precisa romper, vencer, e você que tem que fazer isso, não sou eu, você. Então até aqui eu fui contigo, eu não posso mais caminhar nesse assunto contigo. Porque, meu irmão, parece que tem comichões no ouvido que não quer ouvir, que não quer mudança. Então nós precisamos ouvir bons conselhos e precisamos, meu irmão, praticar a obediência diante do nosso Deus. Eu queria cantar contigo aquele louvor. Vem, Zé, em nome de Jesus. Você me abandonou hoje, hein, Zé? Eu vou cortar aqui, ó, estou de mal contigo.
Então te perdoo. Aí me pegou agora, viu? Tem que te perdoar, né, Beto? Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que você nesse momento pudesse, sabe, cantar esse louvor ao Senhor em forma de oração a Deus. E que você pudesse dizer para Deus: Senhor, se existe algum orgulho, se existe alguma coisa que está, sabe, impedindo de eu me aproximar, de eu estar mais próximo, de eu estar mais perto. Me ajude, Senhor, me ajude a abandonar essas coisas, para que eu possa estar diante do Senhor, para que eu possa adorar ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu espírito, com toda a vontade. Meu irmão, sei de uma coisa: quando nós decidimos, quando nós escolhemos adorar ao Senhor, Ele se responsabiliza por nós. Esses dias eu tive um choque, e um vídeo que eu até mandei para Karine, mandei para o João Pedro, né? E o título do vídeo é: o escolhido não tem direito de escolha. E muitas vezes Deus já te escolheu para fazer a obra dele em alguma área dentro da igreja, e por causa de bobeira, por causa de seta que o diabo lança, e muitas vezes encontra lugar no nosso coração, nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a sofrer. Eu quero liberar essa palavra para você, para que você possa guardar também essa palavra. Se você sabe que Deus te escolheu, Deus te chamou para fazer alguma coisa dentro da casa dele, na obra concernente ao reino dele, você não tem direito de escolha, porque ele é soberano. Eu estou cansado, ele renova suas forças. Eu estou triste, ele é aquele que alegra o teu coração. Eu preciso ser renovado, ele é aquele que renova você, meu irmão. Mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor te escolheu para fazer, porque de repente toda a sua casa pode sofrer por causa disso. E eu sei que você não quer que a sua casa sofra por isso. Os escolhidos não têm direito de escolha. Se Deus que é soberano chamou, você precisa estar disponível para fazer a sua obra. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar nas águas do rio, então subirei como na mão cura.
só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Declare, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo. Nós falamos de conselho e de obediência. O conselho que o nosso Mestre, Senhor Jesus, nos dá é que toda a humanidade precisa se render e aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a mesma Bíblia que diz isso fala que o pecado, ele é aquilo que faz separação do homem para com Deus. Mas Paulo, escrevendo Romanos, vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder para destruir, para perdoar os pecados e para nos dar uma nova direção. Apocalipse, apóstolo João vai dizer que Ele está à porta e bate. Mas Ele só pode entrar se você abrir a porta para Ele entrar. Se você não abrir a porta, Ele não tem como. Ele não vai arrombar, Ele não vai entrar de outra maneira se você não convidar. Eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, e se você abrir, então eu entro. Eu vou fazer morada em você, eu vou ceiar contigo e você vai ceiar comigo. E a pergunta que o Senhor manda eu te dizer nessa noite, quem sabe não é a noite de você aceitar esse convite e tomar uma atitude e se render aos pés desse Deus maravilhoso. Jorge, eu não sei muita coisa, não precisa saber muita coisa, você precisa entender o seguinte, que todos pecaram, todos nós somos pecadores, e que todos nós fomos instituídos, separados da presença de Deus, mas graças ao nosso Senhor que Ele enviou Jesus para morrer pelos meus e pelos seus pecados, e é isso que você precisa saber, os nossos pecados só são perdoados quando eles são lavados no sangue de Jesus. E Jesus está dizendo para você hoje, quem sabe não é hoje que você precisa se render e entregar, sabe, a tua vida nas minhas mãos. Tem coisas que precisam ser liberadas, e só serão liberadas quando você entender que você precisa aceitar Jesus, que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jorge, eu sou uma pessoa que eu venho nos cultos, bom saber disso, que legal, mas vir aos cultos não te dá direito de entrar no reino dos céus. Jorge, eu sou uma pessoa que eu oferto tudo que o pastor e as igrejas me pedem, eu chego junto. Que maravilha que você tem um coração voluntário, um coração generoso, que Deus possa fazer você prosperar 1000 vezes mais. Mas quando o assunto é salvação, não resolve. O que resolve é você entregar sua vida para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, escreva o meu nome, escreva o nome dos meus no livro da vida, para que eu possa gozar de uma eternidade. O que Deus está propondo para você é muito mais do que o mundo tem proposto para você. O que Deus está propondo para você nessa noite não vai se encerrar nesta terra,
mas quando Ele vir buscar a tua igreja, ou quando Ele vir buscar nós em particular, nós estaremos para todo sempre diante dEle, glorificando, exaltando, bendizendo e vivendo para todo sempre. Jesus nessa noite oferece vida. Jesus te oferece vida, e só Ele pode te dar vida. Ah, Jorge, eu não quero ficar aqui na Igreja Batista, eu não estou te oferecendo placa de igreja, eu estou te oferecendo Jesus, aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que perdoa você, que entende você, e que pega tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que o irmão Jorge fez de errado, ele amassa e lança no mar do esquecimento, e começa a escrever uma nova história. É isso que Jesus está te oferecendo. Se você deseja que eu ore por você, eu queria que você levantasse as suas mãos no seu lugar. Eu não vou pedir você para vir aqui na frente, eu só quero que você levantasse as suas mãos, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém no nosso meio que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, que quer permitir que Jesus venha governar os seus passos, a sua vida? Jorge, tem tanta coisa, sabe, que eu preciso resolver, que eu preciso acertar. Jesus vai resolver por você, Jesus vai acertar com você. Quando eu aceitei Jesus, eu dançava caipira, eu era quadrilheiro, eu fazia parte do grupo Folclore, Os Originais. Não é do samba não, é de forró, de caipira. E quando eu aceitei Jesus, eu estava dançando caipira, eu era puxador da quadrilha, e eu não podia, já estava perto de começar e não tinha como eu sair. E eu aceitei Jesus, e naquele ano eu dancei caipira, mas foi o último ano que eu dancei, porque Jesus começou a escrever uma nova história na minha vida. Quem sabe se eu esperasse para parar de dançar, eu estaria no mundão até hoje. Quem sabe o que o Senhor está querendo de você é apenas um passo, apenas um gesto. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que está afastado? Algum motivo entristeceu seu coração e você de repente foi embora? Tem alguém? Eu quero orar por você também. É noite de você voltar para os caminhos do Senhor. Nós falamos hoje de bom conselho e de praticar a obediência. Um bom conselho que eu te dou: entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue e confia. Não é você, não é por você, é por Ele. Tem alguém? Que Deus possa guardar a sua vida e que você possa ter novas oportunidades na presença do Senhor. Eu gostaria que a igreja pudesse aplaudir ao Senhor. Eu chamo o pastor em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Que maravilha, né? Que bênção. Glórias sejam dadas ao Senhor. Precisa vir mais aqui. Eu preciso chamar mais. Que bênção. Deus sempre usa, né? Queridos, eu queria, nesse momento, te fazer um pedido. Queria que você olhasse para essa pessoa que está do teu lado aí e agradecesse a Deus por ela e falasse assim: foi bom estar com você aqui nessa noite. Se é visitante, diga assim: olha, foi bom você estar aqui, seja bem-vindo. Amém? Isso. Quero agradecer muito pela vida do presbítero Jorge, por toda a família que se encontra aqui. Eu quero orar encerrando, mas eu quero te fazer um outro pedido. Oi? Isso, então passa a palavra para a diaconisa. Não, vem vocês. Vocês que são líderes, a palavra está com vocês, né? Então vou passar a palavra de volta, para eles. Terminando já, tá, pastor? A pessoa que está responsável, Jorge, por favor, Jorge. Natália, por favor, Natália. Família Figueira, e ele vai ficar aqui na frente também. Nós temos assim uma pequena lembrança para você, tá, Jorge? Na verdade, nós temos assim uma gratidão muito grande pela sua vida, tá? Por você estar sempre disposto a estar nos ajudando aqui. E que Deus continue abençoando o seu ministério, tá? Isso. Fica mais bonito, né, Jorge? Natália, por favor.
Então, Jorge, fica aqui a nossa gratidão, tá? Que Deus... Zé Roberto e Zéia, por favor. Isso. Toma todas de verde. Isso. Gente, muito obrigado, tá? Eu queria agradecer também o Ministério de Família, agradecer o nosso pastor, né, que tem nos dado essa oportunidade de estar aqui à frente. Que Deus abençoe. E agradecer a igreja, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Amém? Amém. Isso, vem aí o congresso de família. Então vamos ficar em pé, vamos orar, que eu tenho anúncios para fazer. Eu estou aqui tentando lembrar todos os anúncios, né? Alguém, Andressa, pega meu celular para mim, por favor. Muito obrigado pela tua presença nessa noite. Você que nos visita nessa noite, é uma alegria muito grande. E eu vou te dar um abraço. E tem novidade ainda hoje, tá bom? Então nós vamos orar. Agradecer ao Senhor pela palavra, pelos louvores entoados. Pai Santo, muito obrigado por essa noite especial em que o Senhor, ó Deus, falou conosco. Ó Deus, através dos louvores, através da palavra ministrada. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que por um acaso, talvez seja por orgulho, Senhor, ainda não entregou a sua vida a Jesus, Senhor, nessa noite fala, ministra o coração, ó Deus, que esses pilares, ó Deus, que foram, ó Pai, ministrado pelo Teu Filho nessa noite, fique notório na nossa vida, porque nós estamos aqui ministrando o conselho de Deus para salvar, ó Deus, vidas nesse lugar. E, ó Deus, como é bom, ó Deus, obedecer a Tua voz, obedecer aquilo que o Senhor falou conosco e está na Tua presença. Então, ministra, ó Deus, no coração dessas vidas que entraram aqui nessa noite, ó Pai, e que, ó Deus, ouviram a Tua palavra, que eles saiam daqui, ó Deus, refletindo na Tua palavra. Deus, em especial, eu quero agradecer pela vida do presbítero Jorge, pedir que o Senhor continue usando ele, continue usando ele na sua igreja, ó Deus, abençoe o seu pastor, o seu ministério, toda a sua família, Pai, e continua guardando e favorecendo o seu filho. Mas nessa noite também, Senhor, eu quero entregar a vida da nossa irmã Inês em Tuas mãos. Toma a nossa irmã Inês em Tuas mãos e que ela, nesse momento, ó Deus, ela receba o toque do Senhor, receba o revestimento do Teu Espírito Santo. E que em um nome santo de Jesus a gente venha ver a Tua filha curada para a Tua honra e Tua glória. Receba todo louvor, Senhor, toda a gratidão da Tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado, ó Deus, a cada um de nós, a nossa irmã Conceição, ó Deus, muito obrigado pelos aniversariantes dessa semana, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos dê uma semana abençoada para a honra e a glória do Teu eterno nome. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Me dá 2 minutinhos que eu tenho anúncios para fazer rapidamente.